Pessoal, então estamos aqui, vou apresentar esse maravilhoso que é o segredo do chocolate. De pessoal pegar, é uma pirâmide aqui, então a gente começa tudo na época dos incas, astecas, entendeu? Então a gente vai começar a contar a história desde essa época, até chegar no que você faz hoje, né? Que é o Bintu Bar. Legal. Acho bacana. Vamos conhecer? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui está com a monitora, vai apresentar pra gente o segredo do chocolate. Então vamos lá. Aí esse calendário ele gira. Aqui temos algumas imagens que os maias faziam. Essa daí seriam as pinturas rupestres, né? Que os maias faziam dentro das pirâmides deles, né? Então seriam umas pinturas rupestres que levam a crer que é sobre o cacau. Também tem várias menções aqui sobre o cacau, né? Vamos andando dentro da pirâmide aqui. E aqui temos a deusa do cacau, que é a deusa deles. Então eles faziam pedidos, né? Pedia sabedoria, riqueza. E eles acreditavam que a deusa realizava os pedidos deles. Pessoal, agora vamos para a próxima etapa, conhecer o próximo, que aí eu acho que já é mais o lado da Renata. A Renata vai saber falar bastante sobre aquele lugar ali. Vamos conhecer e ver o que é? Você pode apresentar pra gente? Claro, vamos lá. Aqui temos a sementinha do cacau. Aqui temos um cacauzinho. Então por dentro ele é assim, ele tem essa camada esbranquiçada. E aí ele passa por um processo de ressecamento, fica em média 10 dias no sol. E aí ele vai ficar desse jeitinho aqui. Essa aqui, Renata, é sua matéria-prima, né? Você começa dessa parte, né? A partir daqui que você começa a produção, né? Que seria o Bintu Bar. Bacana. E essa máquina gigante que a gente está vendo aqui, o que seria isso? Aí depois desse processo de ressecamento, ele vai para a máquina. Aí aqui na máquina ele vai passar pelo processo de torra, depois tritura e depois pela prensa, onde ele já vai sair uma pastinha. Olha que legal, a máquina ela vai esquentando aí. Então, isso aqui eu sei que é uma mera ilustração, né, que a gente fez para trazer mais lúdico para as crianças poderem brincar e tal. Mas explica um pouquinho o que a gente faz depois que o cacau tá assim, né? Certo. A gente vai pegar o cacau, vai chegar lá para você dessa maneira, e a gente vai fazer o que com ele? Assim, esse processo é feito totalmente na fazenda, né? E o produtor de cacau, ele faz o processo de fermentação, né, das amêndoas de cacau, a secagem, e aí essas amêndoas de cacau vêm pra gente. A partir desse momento, a gente faz realmente o processo de torra, uma torra controlada, onde a gente consegue desenvolver, né, o aroma e sabor do chocolate. A partir daqui, a partir da torra, a gente faz a separação dos níveis de cacau com as cascas das amêndoas. E aí vai para o melanger. O melanger é um moinho de pedras, onde ele vai ficar rodando. É uma média de 24, 48, 72 horas, dependendo da formulação, até ser transformado em barra de chocolate mesmo, né? Ah, que legal. Então, até hoje, então, a gente trabalha com a melanger de pedra. Exato, é um moinho de pedras. Que bacana. E aí a base é pedra, né? E as rodas também são pedras. E esse modo aí de melanger foi inventado por quem? Você sabe? Não? Não sei. Adolf Lindt. Foi Lindt que inventou esse modo da gente agregar a manteiga dentro do chocolate, através desse como que eu posso dizer assim, dessa maneira de processo de pedra e girando, tá? Numa forma redonda, ele girando e agregando ali. Eu sei que antigamente existia o metate, né? O metate é uma pedra, até meio oval assim, e vai com tipo um soquete também de pedra, onde também vai fazendo isso a gente vai ver nos próximos. Ah, legal. Nos próximos ele vai ter tudo isso que a gente está conversando aqui. Vamos continuar? Vamos continuar aqui na nossa experiência, tá? Então essa aqui é a nossa máquina, a gente vai passando, e a gente passa na lateral dessa pirâmide. Essa pirâmide eu achei que ficou muito linda, né? A gente está passando na lateral da pirâmide.
Aí agora a gente vai chegar numa parte que eu acho que não é muito a sua praia, que é a parte do plantio, né? Certo. Que é onde a muda ficava embaixo de umas árvores e isso era chamado de cabruca. Uhum. É chamado até hoje, né? Lá na Bahia tem muita cabruca ainda. Hoje em dia tem outras formas de plantio também, mas nessa época aqui era só essa forma de plantio, que era na cabruca. Aí a gente tem uma brincadeira aqui, que nossa cabruca tá dormindo, né? Então, vou pedir para a monitora vir aqui me ajudar. Como que a gente faz para acordar a cabruca? Você tem que falar, a gente conta até 3, né? Quando é as criancinhas, aí a gente fala assim, ó, acorda, dona cabruca. Aí todo mundo tem que falar junto. Então vamos lá, vamos gritar bem alto lá. Acorda. 1, 2, Eu tô indo muito com essa, pô. Muita sede ao pote. Vamos de novo. 1, 2, 3. Acorda, dona cabruca. Poxa, menino, mas quantas lindas sementinhas temos aqui hoje, sabiam? Se cheguem, aqui nessa cabruca sempre cabe mais uma. A cabruca é um jeito antigo da gente cuidar da terra e viver em harmonia com a natureza. Aqui, uma árvore grande e velha como eu faz uma bela sombra para os cacauzinhos crescerem felizes e darem belos frutos cheios de sabor. Diz o povo na Bahia que o cacau já foi chamado de fruto de ouro. E até hoje ele adoça as histórias e as vidas de muita gente. Cada pé de cacau carrega lembrança de família, de festa e de trabalho, com muito amor. Imagina só, uma sementinha tão pequena virar fruto e depois se transformar em chocolate que alegra a vida de tanta gente. A natureza é muito sábia, não é mesmo? Viva a natureza! Viva a cabruca! Pessoal, isso é obviamente que é para as crianças conhecerem, né, um pouquinho. A gente fez uma coisa bem lúdica, Renato, para poder trazer a família para dentro desse tema tão interessante, tão bacana, né? Que é o chocolate. Eu acho que o chocolate sempre vai estar em alta e sempre teve, né? Você viu lá dentro que a gente tinha na época dos Incas, Aztecas, os Maias, a gente tinha rituais, assim, para poder abençoar o chocolate. O chocolate sempre foi uma coisa sagrada e uma coisa bacana, né? De se curtir, assim. Então vamos aqui agora, a gente tem algumas matérias aqui falando um pouco sobre a história toda do cacau, sabe? Legal. Então assim, o adulto que está junto com a criança, ele consegue fazer a leitura e entender realmente o que foi acontecendo durante as décadas e os tempos aí para evolução do nosso chocolate, tá? E aqui tem as formas de cultivo que a gente tem, a colheita, o processo pós-colheita. Aqui é uma parte bem gostosa que eu acho legal pra caramba, que é a parte da fermentação. Sim. Aqui a gente vai ter uma coisa, quando ele fica assim, a gente vai armazenar ele dessa forma, tem um produto dele, um subproduto, né, do chocolate que eu sou apaixonado. Infelizmente a gente não consegue em todo o Brasil, né? Que seria o mel de cacau. É maravilhoso, acho que você retomou, né? Também, sim. Né? Eu acho bem bacana. O mel de cacau é uma coisa muito gostosa, assim, né? Se tiver oportunidade, pessoal, tome. Não tem erro. Vale mel de cacau é muito bom. Então agora vamos para a próxima etapa aqui, que seria a rota do cacau, né? Onde o cacau chegou, para onde ele foi, onde ele está hoje, né? Então, assim, hoje ele está no mundo inteiro, né? Sim. Na realidade. Mas assim, a gente vai contar um pouco aqui da história do chocolate, de onde ele foi. Então aqui, ó, ele começou nas Américas com Cristóvão Colombo, viu ele em 1502. Ele foi ver o primeiro chocolate, né? O primeiro chocolate não, que não existia barra na época. O primeiro contato com o cacau, tá? Aí a gente vem vindo na história aqui, falando um pouquinho sobre isso, tá? Aí tem outras menções. Eu acho que é isso aqui que você quis dizer, né? Isso, metate. É isso a mesmo. Metate seria essa forma aqui, né? Isso.
que ainda é antecessora à Melanger, né? Que é bem antes da Melanger. Feito em pedra vulcânica, né? Sim, bem bacana. Bem legal. Aí aqui a gente vai ter uma máquina um pouco mais nova, mas mesmo assim primitiva, né? E foi antes aí, que foi um químico holandês que fabricou essa máquina aqui. Isso aqui foi antes ainda da Melanger. Tá. Isso foi antes do Lindt descobrir essa forma de agregar na Melanger, tá? Então aqui a gente vai contar um pouquinho dessa história. Aí aqui a gente tem a parte que você entende muito mais que eu, que é a parte bean to bar. Então, conta um pouquinho para nós dessa parte aqui. O bean to bar, né, ele é um conceito, ele é ligado a 3 pilares, né? Então é a qualidade sensorial e a responsabilidade socioambiental. Então os chocolates bean to bar, a gente não trabalha aromatizantes, conservantes, gordura vegetal. A gente destaca realmente o cacau, né? Acho que vale a pena falar para o pessoal que hoje em dia eles não usam tanto a gordura do chocolate, né, do cacau. Eles usam gordura vegetal na indústria, né? Exato. E na verdade, isso por conta de faturamento, né? Exato. A manteiga de cacau é a matéria-prima mais cara, né, para a produção do chocolate. Sim. Então, o que a indústria acaba fazendo é retirando essa manteiga de cacau para vender para indústrias farmacêuticas e aí adiciona outro tipo de gordura vegetal. Exato. A gente trabalha muito, que nem você falou, a cabruca, né? É um sistema agroflorestal. Existem outros. Então a gente sempre trabalha com essa conscientização, né, da sustentabilidade e também a valorização da cadeia produtiva. Eu tive a oportunidade, pessoal, de ir em Ilhéus conhecer uma cabruca de verdade. E é muito bacana, porque ela fica bem no meio da floresta mesmo. Então, assim, é óbvio que a produtividade de uma cabruca é muito menor do que a produtividade de uma fazenda de cacau. Sim. E só tem cacau. Porque a cabruca é difícil o acesso, é difícil várias coisas, porque ela fica realmente, turma, no meio da mata, no meio da floresta. E então é difícil pra gente colher e tal, antigamente usava os burros, no lombo dos burros que tiravam lá de dentro, né? Hoje é o lombo das pessoas mesmo, né? Hoje a gente faz um balaio e vem carregando o balaio nas costas e tirando lá do meio, porque não tem possibilidade de entrar um trator, entrar uma máquina agrícola lá no meio, né? Então é muito artesanal isso, né? É tudo muito artesanal. Então aqui agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui, essa é a parte lúdica, tá? Então a gente vai brincar um pouquinho aqui, mais ou menos as regiões aqui onde foi os primeiros contatos, né, com os incas, os astecas aqui nessa região, porque ela tá bem focada na região amazônica, tá? Então ela foi para a Europa aqui e depois volta para o Brasil. Aqui são os estados brasileiros produtores, né? Seria Amazônia, Pará, hoje, inclusive, Bahia. São Paulo está produzindo cacau. São Paulo hoje produz também. Ainda não está aqui, mas São Paulo produz cacau. É uma produção pequena ainda, né? Em proporção, em comparação com esses outros estados que são produtores há séculos de cacau aí. Mas está em expansão. Acho bacana isso. O estado de São Paulo tem expansão em produção de bastante coisa, né? Sim. Eu até brinco que eu falo que a terra de Ribeirão Preto é uma terra tão boa, não poderia ter uma cidade aqui em cima, uma cidade tão grande igual a Ribeirão, né? Porque a terra é uma terra vermelha, uma terra boa, rica, que daria qualquer coisa, né? Verdade. Vamos continuar conhecendo? Pessoal, aqui a gente cai na loja, o Segredo do Chocolate, onde você tem possibilidade de provar vários sabores aí de chocolate distintos, né? A gente tem o sabor que inclusive é da Renata, que é o Lenata, tá? Que é um chocolate que ele não tem glúten, sem açúcar refinado, não tem leite, então é um chocolate vegano, né? Exato. Que a gente pode consumir. E a gente tem uma linha muito extensa, desde chá até nibs, uma linha muito extensa de chocolate aqui, tá? Do chocolate Lenata. Como que você consegue fazer esse chocolate, por exemplo, 99% cacau? 99%. Ele é quase um nibs.
Ele é transformado em chocolate, né? Só que aí na composição dele só tem 1% do açúcar de coco. É praticamente zero, né? É porque é muito difícil a gente ver chocolate 99%. Normalmente a gente vê chocolate 80%, 70%, 75% ou mais baixo, né? Que são os 50%, 40%, que já são chocolates ao leite, um chocolate mais, vamos dizer assim, mais populares, né? Populares, exato. Agora, 99% é difícil a gente encontrar, por isso a pergunta. Bom, pessoal, vamos conhecendo mais um pouquinho aqui do nosso segredo de chocolate. Aqui a gente tem a possibilidade de você fazer em casa com suas forminhas personalizadas. Você consegue colocar seu nome assim na forminha, você consegue fazer uma forminha de desmontar para você brincar com a criança aí, de montar o seu próprio chocolate. A gente consegue também fazer uma forminha que a gente vai colocar em cima do copo para a hora que a gente despejar o nosso chocolate, o nosso leite quente aqui em cima, ele vai derreter e entrar lá para dentro e formar um maravilhoso bloco de chocolate, né? Uma delícia. Essa ideia aqui é muito gostosa. Muito legal. Acho muito prazerosa, tá? E a gente tem também as canecas do segredo do chocolate, que estão lindas. Pessoal, tirando tudo isso agora, a gente vai chegar aqui para um chocolate que também é um bean to bar. Só que ele é um bean to bar não vegano, tá? É um bean to bar convencional. E ele vai ter vários tipos de chocolate aqui. É uma cooperativa, essa aqui, que é do Atlântico da Bahia. Então, é uma cooperativa que veio o chocolatezinho lá de Ilhéus. Muito bom o chocolate, tá? Esse Pratigi. Chocolate muito gostoso, e recomendo também. A gente tem aqui do outro lado o Baianim. O Baianim é um chocolate que ele é da Bahia, porém tem uma distribuição em São Paulo. Então ele tem bastante coisa distribuindo aqui na cidade de São Paulo. É bem bacana também. Bar, né? Eles produzem o próprio cacau. Eles produzem o próprio cacau. E aí, além disso, a gente tem as canecas, né, do Segredo do Chocolate, a gente tem imã de geladeira, chaveiro, várias coisas para vocês aí. Muito legal. Agora tem o pulo do gato, agora, que eu acho que é o mais legal dessa exposição, que é depois de você ver tudo isso, como é feito, da onde saiu, da onde surgiu, poder vir com a sua criança e fazer uma barra de chocolate. Então aqui, incrível, a gente tem um espaço dedicado somente a isso. Então lá a gente vai fazer nossa barra. Vai, pessoal, agora a gente vai conhecer uma das áreas mais legais, na minha opinião, né? Onde as crianças podem brincar aqui, Renata, e fazer sua própria barrinha de chocolate. Nossa, que então ela vai sair da nossa experiência com uma barrinha de chocolate na mão. Muito legal. Tá? A gente tem ali um quiz, onde é apresentado pela nossa chefe, que faz um quiz com as crianças, explicando tudo sobre o chocolate. A gente tem aqui um cacau de verdade, para a criança poder ver como que é o cacau e sentir. Tem um cacau aberto aqui também, ó. Esse é cacau de verdade, viu, turma? Então ele vai vir aqui, vai ter toda essa experiência, abrir o seu próprio cacau e sair com uma barrinha de chocolate em mãos. E aí, Renato, o que você achou da exposição? Maravilhosa. É uma experiência realmente incrível. Ai, que bom que você gostou. Pessoal, lembrando que a exposição está em Ribeirão Preto até dia 12, que é o Dia das Crianças. Depois, logo mais, outros shoppings eu vou avisar aqui no nosso canal, onde vai estar depois nos outros shoppings. Mas venha para cá, venha conhecer. Acho que vale a pena. Até dia 12 a gente está por aqui. Abraço.